Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, falando sobre transcrição, que é uma das propriedades, que o ácido nucleico chamado de DNA consegue desempenhar no nosso organismo. Então, se você não assistiu a minha videoaula sobre ácidos nucleicos, dá uma olhadinha lá, porque vai estar bem detalhado e bem explicadinho sobre quais são os ácidos nucleicos do nosso corpo, quais as suas funções e do que eles são formados. Mas hoje a gente vai falar especificamente, então, sobre uma propriedade muito importante do DNA, tá? Então, o DNA, gente, ele é um ácido nucleico, então ele é formado, pela união de nucleotídeos. Os nucleotídeos, eles são estruturas, formadas por um fosfato, uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e também por bases nitrogenadas. Lembrando que as bases nitrogenadas, que compõem a molécula de DNA, a gente tem a timina, a adenina, a citosina e a guanina. Lembrando de uma coisa muito importante, que essas bases nitrogenadas, elas seguem, um padrão de complementaridade. Então, a adenina, ela se pareia com a timina e a citosina se pareia com a guanina. Esse DNA, então, gente, ele tem duas propriedades muito importantes. A gente tem a propriedade de replicação, ou seja, o DNA, ele é formado por duas fitas. E essas duas fitas de DNA, elas conseguem produzir duas novas fitas através desse processo de replicação. E a gente tem, portanto, então, essa outra propriedade chamada de transcrição. Isso significa que o quê? A partir de uma das fitas de DNA, chamada de fita molde, você vai ter a produção de uma fita de RNA, que é o outro ácido nucleico, presente no nosso organismo, também formado pela união de nucleotídeos, que tem como principal função a participação no processo de tradução, que é o processo de produção de proteínas. Então, como que acontece, Então, a gente tem essas duas fitas de DNA. No entanto, gente, é só uma das fitas que vai servir de molde, tá? Para produzir a molécula de RNA. Então, essa fita que serve de molde, ela é chamada de fita molde, e a fita que não vai servir de molde, ela é chamada de fita codificadora. Uma coisa muito importante. Então, o nosso organismo, ele é formado por um conjunto de moléculas de DNA, e esse conjunto de moléculas de DNA é chamado de genoma, beleza? Só que o que acontece? Dentro desses genomas, então, dentro dessas moléculas de DNA, existem regiões chamadas de genes. Essas regiões chamadas de genes são as regiões que serão transcritas. Então, nem todas as nossas moléculas de DNA vão conseguir produzir moléculas de RNA. Apenas essas regiões chamadas de genes que serão capazes, então, de serem transcritas, serão capazes então de formar moléculas de RNA. E como que acontece então esse processo? Então, nessas regiões chamadas de gene, a gente tem uma região ali em cada molécula de gene chamada de promotor. Esse promotor, ele vai ser reconhecido por uma outra molécula chamada de fator de transcrição. Esse fator de transcrição, ele vai atrair para aquela região do gene uma proteína. Essa proteína é chamada de RNA polimerase. E é realmente essa RNA polimerase que tem como principal função a adição de nucleotídeos na fita de DNA para você produzir uma fita de RNA. Então, é a partir da RNA polimerase que você vai ter a formação de uma molécula de DNA. Uma coisa muito importante, como eu falei, as bases nitrogenadas, elas seguem uma determinada complementaridade, e isso não deixa de ser diferente no caso do RNA. Então, assim como quando as duas fitas de DNA estão produzindo, duas novas fitas de DNA, a gente tem essa complementaridade de bases nitrogenadas. No caso do processo de transcrição, isso não é diferente. Então, ou seja, as bases nitrogenadas que compõem aquela fita de DNA que está sendo lida pela RNA polimerase, ela vai ter que ter uma complementaridade de bases com a fita de RNA que está sendo produzida. Então, se você tem uma adenina presente na fita de DNA, a RNA polimerase, ela vai adicionar
uma uracila. Lembrando que no caso das moléculas de RNA, a gente não tem a presença de timina, a gente tem a uracila no lugar. Então, a gente ainda tem a citosina, a guanina e a adenina, no entanto, a gente vai ter a uracila no lugar da timina. Então, é sempre assim, se na fita de DNA que está sendo lida você tem uma citosina, a RNA polimerase vai adicionar uma guanina. Então, essa complementaridade de bases, ela é importantíssima, tá? Por isso que as fitas, né, as fitas, elas são antiparalelas e complementares. Tudo bem? Então, sempre vai seguir essa complementaridade de bases, que é importantíssima. E aí, o que acontece? Então, a gente tem essa produção de uma fita de RNA, né? Lembrando que o RNA ele é uma fita simples. Então, essa molécula de RNA, ela é produzida, né, a partir de uma fita de DNA que sofre a ação da RNA polimerase, adicionando os nucleotídeos correspondentes para produzir uma fita de RNA. No entanto, a gente tem 3 RNAs importantíssimos que participam do processo de produção de proteínas. A gente tem o RNA mensageiro, o RNA ribossomal e o RNA transportador. Esses 3 tipos de RNAs, eles são produzidos por este processo de transcrição. No entanto, como são RNAs diferentes que vão desempenhar funções diferentes, e eles até apresentam algumas constituições e modificações diferentes, tem que ter 3 diferentes tipos de RNAs polimerases, a gente vai ter 3 tipos de promotores e também 3 tipos de fatores de transcrição, tá? Mas isso não é muito relevante, é só para vocês terem uma noção de que por serem moléculas, né, que por mais que elas sejam RNAs, são moléculas com modificações e diferenças bastante relevantes entre elas, que a gente tem essa diferença no processo de produção dessas moléculas mesmo. Então, o RNA transportador, ele tem como principal função carregar aminoácidos. Lembrando que o quê? Essas 3 moléculas, né, esses 3 RNAs, eles vão participar do processo de tradução, do processo de produção de proteínas. E as proteínas são macronutrientes, né, formados pela união de aminoácidos. Então, essa é a principal função do RNA transportador. Ela vai se associar, né, o RNA transportador, ele vai se associar ao seu aminoácido específico, cada RNA transportador tem um aminoácido específico, vai se associar a esse aminoácido e vai formar uma molécula, então, que vai ser responsável, então, por carregar aqueles aminoácidos, e esses aminoácidos, então, serão unidos, né, durante o processo de tradução. A gente tem também o RNA ribossomal. O RNA ribossomal, ele vai sofrer um processo depois da transcrição e ele vai dar origem a 2 subunidades. Essas subunidades são chamadas de ribossomais e no caso das células eucariontes, né, as subunidades ribossomais, elas são chamadas de 40S e 60S. Essas subunidades ribossomais, então, durante o processo de transcrição, logo na primeira etapa, a gente vai ter, então, o acoplamento dessas subunidades ribossomais e no momento que elas se associarem ao RNA mensageiro, você vai ter a formação do ribossomo funcional. Então, muitas vezes, a gente está acostumado a ver naqueles desenhos de células, os ribossomos o tempo todo. Só que, na verdade, gente, os ribossomos funcionais que a gente vê, aqueles pontinhos pretos nos desenhos, eles só existem no momento que a gente está iniciando a tradução. Então, aquelas células necessariamente, né, deveriam estar no seu processo de produção de proteínas para que aqueles ribossomos funcionais existissem. Então, essa é a função do RNA ribossomal, né? Sofrer um outro processo, dar origem a 2 subunidades que vão se acoplar e vão dar origem ao ribossomo funcional. E por fim, a gente tem o RNA mensageiro. O RNA mensageiro, ele é exatamente aquele que vai ser lido durante o processo de tradução. Então, ele, né, ele é realmente uma fita, assim, que contém realmente todos os nucleotídeos que contém a informação daquela proteína que tem que ser produzida, tá? Porque o processo de tradução, ele está acontecendo constantemente na nossa célula. Só que ele vai respeitar exatamente as proteínas que a gente precisa ter funcionando no nosso organismo. Então, esse RNA mensageiro, ele contém exatamente essa informação. Ele contém esse conjunto de nucleotídeos que vai nos definir, né, que vai nos dizer qual proteína que deve ser formada. E é basicamente isso, tá? O processo de tradução, ele é um processo um pouco mais complexo, e então provavelmente eu não vou fazer um vídeo sobre ele aqui, porque ele exige desenhos e tudo mais, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo
algum vídeo, alguma animação a respeito do processo de tradução e do processo de transcrição, para ele ficar um pouco mais claro, porque às vezes só falando ele acaba ficando um pouco mais abstrato mesmo. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns vídeos a respeito desses dois processos para ilustrar mesmo e para ficar uma coisa um pouquinho mais clara. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!